Bom, rapaziada, eu quero fazer uma análise aqui do jogo, não mais com tanta crítica hoje referente ao desempenho do Remo. Que mais uma vez o Remo deu espaço para o seu adversário, mais uma vez um time de Série D conseguiu preencher os espaços do Remo deixados no meio de campo pelo 3-4-3, aqueles problemas que você já sabe, né? E eu não preciso ficar aqui falando, porque quem assistiu o jogo sabe do que eu estou falando. Provavelmente o nosso treinador vai dar uma entrevista coletiva falando que era uma estratégia, né, o time dominar o meio de campo, que isso aí já estava nos planos, e vai ter muita gente que vai acreditar nisso. Eu fiz uma promessa para mim mesmo antes do jogo, que eu não iria analisar o desempenho hoje, e sim iria analisar o resultado. E o resultado ele foi excelente. Foi excelente, 4-0, né? Marcelo Rangel pegando o pênalti, sendo um dos destaques mais uma vez individuais do time do Remo. O Remo fez ali, abriu o placar ainda no primeiro tempo, né, com o Jaderson, num belo cruzamento ali do Alan Rodrigues, a primeira assistência do Rodrigues com a camisa do Remo. Espero que seja a primeira de muitas. Aí o Remo foi pro intervalo ganhando de apenas de 1-0 e no segundo tempo conseguiu ali deslanchar, fazendo o segundo gol com o Ítalo, se não me engano, né? O Ítalo marcou o segundo gol do Remo. Mais uma vez uma jogada ali individual na linha de fundo, cruzamento, e ali o Ítalo chega fazendo o gol do Remo. O Dodô também marcou um dos gols do Remo. E aí Pedro Rocha marcou também um dos gols do Remo. E o Maxwell fechou o caixão num belo gol ali individual, 4-0 para o Remo. O Remo despacha o gás na Copa do Brasil e vai desembolsar nada mais, nada menos que 2,7 milhões de reais só para passar da primeira fase da Copa do Brasil. O que não é uma tarefa tão simples. Vou citar aqui alguns times tradicionais que foram eliminados nessa primeira fase da Copa do Brasil. Ponte Preta foi eliminada. O América Mineiro, um dos nossos adversários na Série B, foi eliminado. Cuiabá foi eliminado. Amazonas foi eliminado. Equipes de Série B, tá? Equipes de Série A, o Juventude foi eliminado. O Sport foi eliminado. Então nós tivemos aí vários clubes tradicionais sendo eliminados ainda na primeira fase da Copa do Brasil. O Remo ano passado foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, perdendo por 1-0. Então não é uma vitória simples, não é algo assim que o Remo fez mais que obrigação e tal. Não, o Remo tinha obrigação sim de passar, era o maior time do que o Gás, né? O Gás ali até tentou ter uma reação no jogo, mas não conseguiu, e o Remo conseguiu fazer o placar de 3-0, tá? Agora o Remo vai enfrentar o Criciúma. A partida inicialmente está marcada para o dia 5, mas duvido muito que seja. Duvido muito, deve ser na outra semana. E aí o Remo vai tentar o efeito suspensivo para cumprir os 2 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro da Série B. E vai tentar liberar o público para esse jogo. A princípio, um jogo de portões fechados entre Clube do Remo e Criciúma, né? O que para o Remo pode ser um prejuízo gigantesco. Primeiro, financeiro, né? Provavelmente casa cheia, mais de 40 mil pessoas, uma renda de mais de R$1 milhão para os cofres do clube, além, claro, da premiação, caso o Remo passe para a terceira fase da Copa do Brasil. Segundo, que é a força do torcedor, né? É muito mais difícil para o Criciúma passar do Remo com o Remo casa cheia do que com o estádio lotado, do que com o estádio vazio, perdão. Então, é uma questão que o clube do Remo precisa resolver isso daí, até mesmo pela questão financeira. Mas mais uma vez falando, resultado excelente, e como eu disse para vocês, não ia analisar o jogo ali pelo desempenho, e sim pelo resultado, tá? A gente ainda espera, né, coisas boas aí do Remo, que o Remo possa, né, resolver a sua vida, a sua situação no Campeonato Brasileiro da Série B. Os reforços não vão chegar, pode ter certeza disso. Se o Remo tivesse que anunciar algum reforço, já teria anunciado, né, esse tal reforço. Infelizmente, isso não vai acontecer. A janela fecha agora no dia 28 e não há previsão do Remo anunciar nenhum reforço por enquanto, tá? Mas como eu disse para vocês, mais uma vez,
O Santana teve hoje um norte para esse time. O Remo melhorou mais uma vez quando ele mudou o 3-4-3 para o 4-4-2. Né? Depois que ele colocou o Pedro Castro, ele colocou o Sávio na esquerda para fazer a função de lateral esquerdo, tirando o Alvarinho. E deixou apenas o Klaus e o Rafael Castro na defesa. E o Cadu no lateral direito. O Remo, mais uma vez, povoou o meio de campo. Sofreu? Sofreu porque o Gás também precisava fazer o resultado. Mas criou bem mais. Foi bem mais lúcido dentro de campo. Notas e análises, né, rapaziada? Vamos lá para notas e análises. Marcelo Rangel, 10. Pegou pênalti, né? Não sofreu gol. Mais uma partida do Rangel sem sofrer gols, né? Aliás, ele vem colecionando clean sheets nessa temporada, né? Mais uma partida sem sofrer gol, nota 10 pro Rangel. Cadu deu uma assistência. Jogou muita bola, poderia ter dado 2, 3 assistências, né? Se não fosse o Dodô ali, perdendo gol ali, igual como se perde dinheiro. Então, o Cadu vai ficar com uma nota 10 também. Klaus, mais uma vez, uma partida boa do Klaus, apesar dele ter feito o pênalti, mas ele vinha jogando bem na defesa do Remo. Então, nota 9 pro Klaus, vai perder um ponto por causa do pênalti. Rafael Castro, mais uma vez discreto, mas ele não compromete, faz o simples também, o feijão com arroz, nota 9 pro Rafael Castro. Ivan Alvarinho não, Rodrigues, né, Alan Rodrigues. Deu o cruzamento pro primeiro gol do Clube do Remo. Ele é interessante porque ele levanta a cabeça, né? Olha só o nível que eu tô, o nível aqui de satisfação minha, só do lateral levantar a cabeça para olhar para ver se tem um companheiro em condições. Só por isso ele vai pegar uma nota 9 também, tá? Meio de campo, Pavani, péssima partida do Pavani, individualmente falando, né? Ele tá desconectado do elenco, ele tá desconectado do jogo em si. Nota 6 aí pro Pavani, vai ficar sem nota vermelha. Jadson fez um gol, participou ativamente do jogo, né? Conseguiu ali fazer um bom jogo, nota 9 pro Jadson. Dodô também fez uma partida muito abaixo, assim como no Repá, hoje mais uma vez mal em campo. Uma nota aí pro Dodô, 5 também. O Pedro Rocha fez um gol, mas fez um primeiro tempo assim muito ruim na minha opinião, tomando sempre decisões erradas, finalizando mal. Então o Pedro Rocha vai ficar com uma nota 8. Viseu vai ficar sem nota, quase não jogou, né? Entrou o Ítalo, fez um dos gols também. E é aquilo, né, cara? A bola chega nele, debaixo da trave, ele vai fazer os gols diferente. E acredite, isso não é uma obrigação do Ítalo, não. Porque ano passado nós tínhamos o Ribamar que perdia gol debaixo da trave. Então, sim. Fez gol fácil e tal, beleza. Mas ele fez gol, o importante é isso. Então, nota 9 pro Ítalo. Entrou o Adailton, né? Mandou uma bola na trave. Nota 8, não entendo porque o Adailton não é titular nesse time do Remo aí. Sinceramente, eu não entendo, tá? Eu não entendo. Entrou aí também, né, o Pedro Castro, que mais uma vez melhorou o meio de campo do Clube do Remo. Nota 9 pro Pedro Castro, né? É impressionante como ele entra em campo e faz, né, a mudança de patamar, de mentalidade do Remo com a entrada do Pedro Castro em campo, né? Mais uma vez aí, uma nota 8 pro Pedro Castro, tá? O Maxwell entrou também, fez um dos gols. Nota 9 pro Maxwell, né? Jogador bem interessante aí no segundo tempo. Belo gol que ele marcou, né? Cortou ali pra dentro ali, limpou o zagueiro, fez o gol. Era pro Marcelinho, que é o próximo jogador agora, também. Vai ficar com uma nota 6 só pelo gol perdido, porque o Jadson fez tudo sozinho. Só entregou, faz e me abraça. Era pra ele ter feito o que o Maxwell fez, né? Matado a bola ali, ajeitado o corpo e feito o gol. Mas não, quis chutar de esquerda, totalmente torto, e estou pra fora. Nota 6 pro Marcelinho. E pro Santana. Santana é o seguinte, cara. Você já entendeu que o 3-4-3 aí não funciona. Não é possível que você não tenha entendido isso. Eu não acredito que você seja tão limitado a esse ponto. Então, cara, comece a trabalhar o 4-4-2. Comece a trabalhar o 4-4-2, porque é a formação que mais se adequa a esse time aí que você montou. O 3-4-3, ele não funciona nesse time. Tá? Então tenta uma outra formação, até mesmo para melhorar. Mais uma vez aí, um abraço. Beijão pros secadores de plantão que ficaram secando o Remo, que deixaram de assistir o time deles para ir secar o Remo, né, na poderosa Copa Verde, ali badalada Copa Verde, né? Que bom que vocês jogaram a Copa Verde, eu nem sabia, fui saber porque tinha um monte de mucurento na live. Que bom, né? E claro, beijão para vocês mais uma vez que ficaram secando o Remo, tomaram no rabo. Enfiaram todos aqueles memes que vocês tinham do óleo gás também no rabo. Isso é muito bom ver mucurento se dando mal. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau.